A matéria importa. É com essa expressão que nós queremos dar continuidade à leitura comentada do livro Teologia do Corpo para Iniciantes. Estamos ainda na página 23 e a ideia é exatamente essa. Neste projeto, irmos devagar, sem pressa, meditando, trazendo outras reflexões, outros documentos, outros escritos que se associam aos ensinamentos aqui apresentados no livro, para que consigamos cada vez mais mergulhar nesses tesouros da teologia do corpo. Como o próprio Christopher West costuma dizer, tem sempre mais, e nós desejamos mais. Experimentar, conhecer, viver a teologia do corpo em nossas vidas. Esta expressão, portanto, a matéria importa, é algo que tem uma íntima relação com a nossa fé católica. Nós falamos nos vídeos anteriores que o corpo é o mediador das nossas relações, o corpo como manifestação da pessoa, o corpo como esta janela para a nossa interioridade, é o mediador das nossas relações pessoais. E aqui nós não incluímos somente as relações humanas, mas também as relações com Deus. A nossa relação com Deus se dá a partir daquilo que é sensível, que é corpóreo. E como vamos ler na sequência do parágrafo, a própria realidade dos sacramentos nos apresenta isso. No batismo, o nosso corpo banhado com a água, ungido com o óleo. Na Eucaristia, tomai e comei, tomai e bebei, através dos sentidos, a união com Jesus Eucarístico. No crisma, na unção dos enfermos, na ordem, a unção do nosso corpo com os olhos, que nos é sinal de algo eficaz, de uma união eficaz com Deus que ali acontece. No matrimônio, a própria união dos esposos em sua carne, doando-se um ao outro, em corpo e em alma. Portanto, nós vemos que essas realidades sensíveis, elas são importantes para nós. Não podemos pensar a nossa fé católica desconectada das coisas corpóreas, das coisas materiais. Uma fé simplesmente espiritual se torna uma fé distante da nossa realidade, desconectada daquilo que é próprio da pessoa humana. Como vai dizer aqui, nos sacramentos o espírito e a matéria se beijam, céu e terra abraçam-se no matrimônio que não terá fim. E indo além dos 7 sacramentos, desses sacramentos como nós conhecemos pela doutrina, nós podemos entender aqui também que o próprio corpo, como é o tópico que nós estamos analisando, como é dito no tópico que nós estamos analisando, o próprio corpo, nesse sentido, pode ser entendido como um sacramento. Obviamente não como um dos 7 sacramentos, mas no sentido de que o corpo visível revela algo que é invisível, faz com que a graça de Deus opere em nós através dessas realidades sensíveis. É através desses sinais que nós podemos tocar, ver, cheirar, experimentar de alguma forma com a nossa corporeidade, que Deus se revela a nós. Deus quis assim, e essa revelação culmina exatamente no Verbo de Deus que se torna carne para se revelar a nós. Por isso, a matéria importa. Por isso, nós precisamos aprender a ler a história que os nossos corpos, masculino e feminino, e a sua união em uma só carne, e o seu chamado ao amor, o seu chamado a ser dom, vai nos contar. A beleza da criação reflete a infinita beleza do Criador. Esta é uma citação do número 341 do Catecismo, que nos ajuda a reforçar esta ideia da sacramentalidade do corpo. Aqui nós podemos ver, antes disso, um outro conceito que São João Paulo II vai trazer na teologia do corpo, que é a sacramentalidade do mundo. Quantos de nós, diante de uma obra-prima da criação, seja numa praia, numa montanha, seja no sorriso de uma criança, não fomos remetidos à beleza do Criador? Quantos de nós, ao olhar
para a grandeza da criação, para a perfeição da criação, não fomos imediatamente arremessados em pensamento ao Deus Criador de todas as coisas, a perfeição por excelência. Exatamente esse conceito da sacramentalidade do mundo, em que, olhando para as coisas criadas e para a sua perfeição, podemos alcançar, em alguma medida, pelo menos, na medida que nos cabe enquanto seres humanos, a perfeição do Criador. É nesse conceito que nós trazemos também o conceito da sacramentalidade do corpo. Por quê? Existe algo mais grandioso do que qualquer noite estrelada, pôr do sol ou flor. Existe algo no pináculo da criação que Deus designou para falar sua linguagem de sinais de forma mais potente. O que está no ápice desta beleza da criação, não outra coisa, senão o homem, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Esse conceito do imago Dei, nós como pessoas humanas, como expressão entre a criação, a expressão mais bela do Criador. Homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus, o corpo humano como um sinal espiritual e divino. Por isso a matéria importa, e por isso também nós podemos entender o porquê do corpo humano, da sexualidade, da masculinidade, da feminilidade, do matrimônio, da relação sexual serem tão atacados. Exatamente porque é uma imagem que nos remete à realidade divina. E se destruímos a imagem, para nós, pessoas que precisamos desses estímulos sensíveis, fica difícil chegarmos àquilo que é espiritual, ao próprio Deus. Aí nós entendemos todo esse esquema, toda essa cultura da morte que ataca exatamente as realidades sensíveis e particularmente aquilo que toca o homem, a mulher, o corpo, a sexualidade. Precisamos, portanto, retomar esta grandeza. E é esta a tese central de São João Paulo II na sua Teologia do Corpo. Quero ler a citação como está na catequese número 19, no parágrafo 4. O corpo, de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus e assim ser dele sinal. O corpo, de fato e só ele, é capaz de tornar visível o invisível. TDC 19.4. Decore essa citação porque essa é a chave central, é a chave de leitura, a tese que está no centro de toda a teologia do corpo. O corpo é capaz de tornar visível o invisível. Foi criado para revelar ao mundo, para nos apresentar nessa realidade terrena o maior mistério de Deus. E qual é esse grande mistério de Deus? Exatamente que Deus é Ele mesmo, um eterno intercâmbio de amor. É isso que a sua masculinidade ou a sua feminilidade, é isso que a minha feminilidade é destinada a revelar. No meu corpo chamado a ser dom, a revelação de um Deus que é Ele mesmo intercâmbio de amor e um amor de doação, eterno, constante, intenso, total. Por isso que não podemos reduzir o corpo a uma mera concha, como o livro vai dizer, onde nossa alma habitaria. Não somente temos o nosso corpo como posse, como um objeto qualquer, mas nós somos o nosso corpo. E exatamente por sermos o nosso corpo, que o que nós fazemos com nossos corpos, o que é feito aos nossos corpos, nós fazemos ou temos feito conosco mesmo. É por isso que as nossas experiências no campo da afetividade, da sexualidade, que muitas vezes se dão de forma muito mais intensa no âmbito da matéria,
nos afetam tão profundamente, são cravadas tão profundamente na nossa memória, porque não tem como tocar o nosso corpo sem que a nossa alma também seja alcançada. Assim como o corpo é mediador das nossas relações e manifesta aquilo que está dentro, aquilo que acontece com o nosso corpo, que fazemos ou temos feito com os nossos corpos, também de alguma forma é interiorizado na nossa alma e vai formando, modelando a nossa própria vida interior. O corpo não é posse do ser humano, o corpo é essência. Somos criados corpo e alma. Matéria e espírito têm importância para nós. E vamos ver que este mistério divino no nosso corpo, ele vai se manter, ele permanece até mesmo depois da realidade do pecado. Veremos isso um pouco melhor quando trouxermos a análise das catequeses em si, um pouquinho mais para frente, mas aqui o Christopher já adianta. Tragicamente, por causa do pecado, o corpo perde o caráter de sinal. Mas isso não se dá de uma forma objetiva, completa, mas sim de uma forma subjetiva, ou seja, o corpo não perde objetivamente o caráter de sinal, continua sendo sinal do mistério invisível de Deus, mas subjetivamente, na nossa interioridade, nós ficamos como que cegos a este mistério. A realidade permanece a mesma, mas os nossos olhos, agora marcados pela concupiscência, pelo pecado, não são mais capazes de ver tão claramente este mistério. E é por isso que a teologia do corpo é necessária para nós colocarmos essa lente, para que esta lente, com esta correção do nosso distúrbio visual, podemos dizer assim, nós consigamos voltar a enxergar através do corpo o mistério divino aí escondido. Também é por isso que essa própria expressão, vai dizer o livro, teologia do corpo, muitas vezes pode nos parecer estranha, porque já não conseguimos mais olhar para a matéria, olhar para o corpo e sermos naturalmente remetidos à alma, às realidades espirituais. Se essa expressão para você ainda soa estranha, peça a Deus, peçamos juntos a Deus a graça de que saibamos ler a teologia do nosso corpo, entender e conhecer os mistérios divinos que nos são revelados na carne. Exatamente porque, como também já falamos, e aqui ele repete, e podemos repetir várias vezes e não nos cansarmos de repetir isso, tudo no cristianismo tem o seu eixo na encarnação. Tudo no cristianismo nos é revelado através do Verbo de Deus, feito menino, feito criança. A teologia do corpo, portanto, não é meramente o título de uma série de pregações papais sobre o sexo e o matrimônio. A teologia do corpo é a própria lógica do cristianismo, pois no corpo de Jesus nós vemos nosso Deus feito visível, e então somos tomados de amor pelo Deus que não podemos ver. Quero encerrar este vídeo com esta frase, com um convite para que não caiamos na tentação de reduzir a teologia do corpo a um simples ensinamento, a uma simples pregação sobre sexo, sobre ato conjugal, mas que aprendamos que todos esses ensinamentos são a própria lógica do cristianismo. Estamos falando, ao falar de teologia do corpo, de um Deus encarnado, feito visível para arrebatar o nosso coração. Um Deus todo-poderoso que se faz uma frágil criança, para que não corramos dele por medo, mas ao contrário, sejamos atraídos por aquela aparente fragilidade que nos conquista, que nos arrebata, que nos chama a uma união, já aqui nesta terra, e definitiva um dia, com a graça de Deus, no céu, no banquete eterno do qual começamos a falar no início destas reflexões. Mais uma vez quero te convidar a curtir o nosso canal, a curtir esse vídeo,
a ativar as notificações para receber as outras formações, a convidar a partilhar este vídeo com aquelas pessoas que você conhece e que sabe que gostariam de entender também um pouco mais sobre este mistério divino escondido no corpo. Nos ajude a divulgar esse projeto, continue acompanhando essas formações. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.